Nascidos do Espírito, isso mesmo. Nascer do Espírito, nas palavras de Jesus, é nascer de novo. Nas palavras de Paulo, é ressuscitar em Cristo Jesus. Jesus conversando com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz assim: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus, conversando com o mestre da lei, esclareceu para ele que o novo nascimento, o nascimento do Espírito, é diferente do nascimento natural que todo humano tem vindo da barriga da sua mãe. Esse nascimento natural dá ao homem a vida e ele pode desfrutar da vida e lidar com a vida, com tudo que ela lhe traz. Mas nascer do Espírito é necessário para desfrutar do reino de Deus. Nascer do Espírito é necessário para se conectar a Deus. E quando Jesus fala do novo nascimento, ele está falando de uma nova consciência que nos envolve e se expande dentro de nós, nos mostrando o jeito de viver conforme Cristo veio nos ensinar para que nós também vivamos. Só que isso só é possível no poder do Espírito Santo. Aqueles que nascem de novo começam a entrar no reino de Deus e desfrutar desse reino de Deus. Isso é feito pelo Espírito Santo. E Jesus e Lucas, quando registra o primeiro movimento explosivo de expansão da igreja, lá no livro de Atos, no capítulo 2, ele registra como que essa igreja se manifesta. Ele diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Olha que coisa maravilhosa. Quando a igreja está em Jerusalém, acuada, aquele grupo pequeno de discípulos, acuado por causa do medo da perseguição, seu mestre foi sacrificado, morreu, Jesus, e eles agora estão orando, porque o Jesus que morreu, ressuscitou e disse para eles: orem, porque vocês serão empoderados para serem minhas testemunhas. Serão empoderados para ter a vida do Espírito, para nascer de novo. Eles já haviam ouvido o Evangelho, já haviam racionalizado, entendido, já haviam feito comparações com os textos do Antigo Testamento, já tinham visto Jesus ressuscitar. Entretanto, lhes faltava alguma coisa que lhes levasse a superar os medos, as incertezas, as angústias, as lembranças dos fracassos, que os ajudassem a retomar a vida para além do que eles já conheciam, porque eles conheciam a vida antes de Cristo, mas depois eles tiveram um encontro com Cristo Jesus. E agora eles não queriam mais retornar àquela vida antiga, eles queriam a vida de esperança. A vida antiga também serve, a vida onde nós desfrutamos do dia a dia, da família, das belezas da vida, mas eles queriam desfrutar daquela vida que Jesus havia lhes trazido, da humanidade que Jesus havia lhes trazido, do amor que Jesus havia lhes trazido, da capacidade de perdoar, da capacidade de restaurar e ajudar pessoas, ser restaurados, mas isso só era possível se eles recebessem o Espírito Santo, se eles nascessem de novo. Eles então receberam o Espírito Santo e aí começaram, naquele exato momento, a ser testemunha. Olha que interessante, as pessoas podem falar de religião, falar de fé, falar de Deus e falar sobre as coisas transcendentes, sobre as místicas da vida, mas nada disso pode ter efeito na vida de quem nos ouve,
Nada disso pode produzir transformação na vida de quem nos ouve se isso não for falado, testemunhado com poder. E Jesus disse que para fazer isso nós precisávamos nascer de novo, receber o Espírito Santo. Paulo, apóstolo de Jesus, escrevendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1, diz assim: quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, ou seja, batizados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo que os irmãos, quando receberam a palavra e creram, assim como os apóstolos lá em Jerusalém, assim como Jesus estava falando com Nicodemos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles nasceram de novo. E ao nascer de novo foram empoderados por Deus para continuar desfrutando da vida como eles já conheciam, mas para além disso desfrutar do reino de Deus que só é possível para quem nasce de novo. E desfrutar disso no poder do Espírito Santo. Lá em Atos nós lemos que eles receberam um dom que é chamado de línguas, para falar nas línguas dos povos que estavam reunidos naquele lugar. E ao falar nas línguas dos povos que estavam reunidos naquele lugar, eles anunciaram, proclamaram as glórias de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus. E aquelas pessoas ouviram e creram. Olha como é necessário o poder de Deus. Agora Paulo está dizendo que o selo que nós recebemos, ele é a garantia, é alguma coisa que caminha conosco, que está em nós, que vive em nós no dia a dia da vida, nos levando a processos de transformação, nos antecipando o sentimento de garantia, de certeza que a nossa redenção plena e completa está logo ali. Mesmo no livro de Éfeso, mesmo na epístola de Paulo aos Efésios, ele vai falando da vida nova em Cristo, dessa nova natureza, da nova humanidade que o Espírito Santo nos trouxe. Fala também dos frutos que esse Espírito produz em nós quando vai nos enchendo. E quando ele nos enche? Quando nós nos esvaziamos do que nós já temos, daquilo que parecia nos ser suficiente, descobrimos que não era. Agora nós nos enchemos do Espírito. E ao nos encher do Espírito, nós sofremos transformações em nossa natureza, em nossa consciência. Ela é expandida. E o nosso jeito de ser filho, pai, mãe, irmão, cidadão, profissional, empresário, empregado, muda para o nosso bem, para o bem da nossa família, da nossa sociedade, para testemunho de que o reino de Deus chegou em nós. Nesse mês nós estaremos falando sobre isso, nascidos do Espírito. Você é nascido do Espírito? Ser nascido do Espírito é gerar no poder do Espírito Santo, e não com o nosso esforço, não com a nossa capacidade ou inteligência ou habilidades naturais. Gerar vida, vida em nós mesmos, gerada pelo Espírito, e transbordar essa vida aos que estão ao nosso redor. Esse mês nós estaremos celebrando 24 anos de missão em Parque Bristol. Nosso aniversário é em maio, mas por conta das reformas que estamos fazendo, celebraremos nos dias 17 e 18 de junho. Dia 17 às 19h30 e dia 18 às 10 horas da manhã, quando teremos também batismo e ceia do Senhor. Se organize, ponha na sua agenda, se prepare para a caminhada que faremos nesse mês, com os devocionais diários para trazer crescimento para você e expansão da sua compreensão sobre o que é nascer do Espírito, vida do Espírito, ser cheio do Espírito, os dons do Espírito Santo. E aos domingos teremos alguns convidados compartilhando também a palavra de Deus conosco. Se organize e vamos participar junto dessa grande festa. Seja super bem-vindo e parabéns pelos 24 anos de missão que estamos realizando, cooperando com Deus em Parque Bristol. Um mês super abençoado para cada um de